Fala galera, João Marcos Carneiro aqui, dando sequência à semana mágica dos super-heróis. Agora a gente vai colocar frente a frente o super velocista da DC, o Flash, e o super velocista da Marvel, o Mercúrio. E fica esperto porque no final do vídeo a gente vai revelar para você, segundo várias pesquisas que eu fiz, qual dos dois é o mais rápido. Beleza? E qual a velocidade máxima que eles conseguem chegar. Isso aí é muito importante para definir quem que vai vencer. Então aguenta aí que logo mais você vai saber quem que é mais rápido. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. O Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso Viver de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos, tá lá. Tudo que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu tô na internet há muito tempo. E para você aprender a criar seu canal de sucesso é muito simples. E vem aprender como é que você pode começar a bombar no YouTube hoje. A gente vai começar apresentando para você então características do Flash, depois a gente vai apresentar características do Mercúrio, para depois a gente pegar tudo isso, bater no liquidificador e descobrir, chegar numa conclusão de quem venceria quem. Perfeito? Então vamos lá com o Flash. O Flash, em primeiro lugar, ele é casca grossa, porque ele, diferentemente do Mercúrio, né, até já antecipando um pouquinho aqui as informações do Mercúrio, o Flash, ele não nasceu com poderes, ele era um cara normal, como eu, como você aí, até que ele foi atingido por um raio e junto com isso, né, ele teve acesso aí à Speed Force, que acaba fazendo com que ele tenha poderes. Então é a junção dessas duas coisas. A Speed Force, com o acidente que ele sofreu, faz ele ter poderes. Perfeito? O ponto negativo disso tudo é que qualquer um que tiver acesso à Speed Force pode ter super velocidade dentro do mundo da DC. E sem a Speed Force, o Flash acaba não tendo a super velocidade. E aí, consequentemente, né, ele acaba não tendo outros poderes relacionados à super velocidade. Então isso acaba sendo um problema, tá certo? Então, por exemplo, se a luta entre os dois ocorresse no universo da Marvel, o Flash não teria super velocidade. Então, muito provavelmente, já de cara, eu diria para você que ele perderia. Se a luta for no mundo da DC, aí a gente pode continuar aqui com essa discussão, perfeito? O Flash, ele pode atingir a velocidade da luz em linha reta, ou seja, uma corrida, como se fosse uma corrida mesmo. O Usain Bolt tá lá para correr, o Flash e o Mercúrio. O Flash atinge a velocidade da luz, que é muita coisa. Guarda essa informação que vai ser importante para a gente descobrir quem é mais rápido, o Flash ou o Mercúrio, lá no final do vídeo. Então guarda essa informação, velocidade da luz. Graças à sua super velocidade, o Flash já inclusive escapou da morte nos quadrinhos. Isso é uma informação importante também. A morte está correndo atrás dele e ele é tão rápido que ele consegue fugir da morte. Também graças à sua super velocidade, ele consegue voltar no tempo. E por causa disso ele já salvou a sua amada, né, a sua namorada, em outro universo e conseguiu trazer aqui para o seu mundo principal da DC. E os dois foram felizes para sempre, como a gente gosta de dizer por aí. Eu falei, né, da velocidade da luz em linha reta e em combate, isso acaba diminuindo um pouquinho, né? Porque ele tem que escapar de golpes, dar golpes, enfim. Então a velocidade dele em combate é um pouco inferior à velocidade da luz. Mesmo assim, é muita coisa, tá, galera? Além disso, ele tem super força e um único soco do Flash pode fazer ele derrubar o oponente assim muito fácil. Quando ele está em alta velocidade, né, obviamente ele tem que ter uma super resistência, porque senão os átomos dele se desintegrariam rapidamente e ele não poderia fazer o uso dessa super velocidade. Além disso, como eu já disse, né, ele tem uma super força que pode acabar com o rival rapidamente. O Flash também é intangível, ou seja, ele tem o poder da intangibilidade, ou seja, que enquanto ele está em alta velocidade, ele não vai conseguir ser tocado por ninguém.
justamente pelo fato, né, de que ele atinge a velocidade da luz. E isso é um ponto muito importante para esse combate que a gente vai colocar ele frente a frente com o Mercúrio daqui a pouquinho. Ele consegue roubar velocidade de outros objetos ou pessoas, então o pobre do Mercúrio ele pode ter sua velocidade roubada e ele também pode passar, transferir, emprestar a sua velocidade para outras pessoas. Então vamos supor, ele quer passar a alta velocidade dele para a Mulher Maravilha, ele consegue fazer isso, tá? Tudo isso aqui, gente, é uma mistura do que a gente consegue ver na série, nos filmes, nos desenhos animados, nos quadrinhos, certo? Existe mais de um Flash também, então a gente está fazendo aqui um combinado das principais coisas que a gente já conseguiu ver. O Flash, o personagem Flash, não importa da onde, certo? Mas coisas que ele consegue fazer em diversos momentos, certo? Então não necessariamente ele consegue fazer isso em todos os locais, em todos as produções que tem. Então, por exemplo, no filme da Liga da Justiça, ele pode não conseguir fazer uma coisa ou outra. Na série, ele pode conseguir fazer uma coisa ou outra, tá certo? E por causa de tudo isso que ele consegue fazer, então, ele acaba ficando fraco muito mais rápido. Então ele tem que comer muito para conseguir repor todas essas energias que ele acaba dispersando, né? Para conseguir fazer tudo isso. Pô, eu tô cansado aqui só de falar tudo isso que o Flash consegue fazer. Imagina fazer tudo isso então. Deve dar um trabalho desgraçado. Mas no fim, pô, quem não queria ter esses superpoderes todos aí relacionados à super velocidade? Muito bem, gente, a gente já falou do Flash. Mas antes de a gente falar do Mercúrio, eu quero muito que você se inscreva no canal se você está gostando desse conteúdo aqui. Então aproveita, se inscreve, aciona o sininho aqui nesse momento agora, que eu tô te dando a chance, perfeito? E dá o like se você também tá gostando desse vídeo aqui, tá bom? Valeu! Vamos falar agora do Mercúrio. O Mercúrio, gente, a gente pode entender que ele é ou não um mutante, ou seja, que ele nasceu ou não com os poderes dele. Isso vai depender muito do momento em que a gente está analisando. Nas histórias em quadrinhos, por exemplo, ele já foi um mutante, foi assim o início da origem dele. Hoje ele já não é mais um mutante, acabaram com essa história. No UCM, o Mercúrio, a gente não sabe, né, o Pietro, se ele é ou não mutante, porque a gente ficou na dúvida sobre isso até agora. E WandaVision, se a Wanda não é uma mutante, se a Wanda tem poderes desde criança ou não, se ela nasceu com isso ou não. Então a mesma coisa pode ser passada por um irmão dela, tá? E no caso dos filmes do X-Men, né, que é aquele Pietro até que apareceu na série, né, entre aspas, do Evan Peters, esse sim é um mutante naquele caso. Então não dá para definir muito bem, vai depender muito do momento, do local, do ponto da história em que a gente está analisando, perfeito? Mas de qualquer forma, o Pietro ele vai ter a super velocidade dele em qualquer local. Ele não depende, assim como o Flash, de um objeto, vamos dizer assim. O Flash depende da Speed Force, como eu já disse. O Pietro não, ele tem a super velocidade dele, seja ela maior ou menor ou igual a do Flash, em qualquer lugar, pelo menos foi o que a gente viu até aqui. Ele só perdeu até hoje na história os seus poderes nos quadrinhos da Dinastia M, que é uma série em que a irmã dele, a Wanda, resolveu acabar com os mutantes. E aí, assim, naquela época o Pietro era um mutante, então naquela época ele perdeu os seus poderes por causa disso. Culpa da própria irmã. Vê se não é uma grande sacanagem, né? Quanto à super velocidade, o Mercúrio consegue atingir a velocidade supersônica em linha reta, ou seja, se ele está correndo lá, ele, o Flash e o Usain Bolt, em linha reta numa corrida, ele atinge essa velocidade aí, guarde essa informação, velocidade supersônica. Aí você que não é de física, de matemática, essas coisas, já começa a se perguntar o que é maior, hein? Velocidade supersônica ou velocidade da luz? Talvez você já tenha a resposta aí, mas vamos continuar aqui analisando a questão. Vale lembrar que, se então a luta for no universo da Marvel, o Pietro ganha, porque o Flash no universo da Marvel não tem a Speed Force, não tem super velocidade, e aí fica muito mais fácil para o Pietro, para o Mercúrio. Perfeito? Se a briga for lá na DC, a gente então continua a analisar aqui os fatos. Um ponto positivo para o Pietro é que ele consegue manter então essa velocidade supersônica que ele tem em linha reta em combate também. Então isso é um ponto positivo para ele, né? Que ele não perde velocidade mesmo escapando de golpes e golpeando o adversário.
Ele consegue também dar vários golpes, né, frenéticos. Então, pensa, né, aquela cena de filme, assim, o cara dando vários soquinhos, assim, rápido. Ou então ele consegue dispersar, né, toda a sua força num único soco destrutível contra o rival. Ele também tem, portanto, super resistência, igual o Flash eu falei, senão os seus átomos iriam desaparecer quando ele começasse a usar super velocidade, então ele não conseguiria fazer o uso disso. E ele tem também super força, como eu acabei de dizer. Um ponto interessante do Mercúrio é que ele não consegue avançar ou mudar de universo ou ir para trás no tempo, né? Ir para o passado, presente ou mudar de universo. Mas ele tem teletransporte, então ele está aqui e rapidamente ele estará lá do outro lado se ele quiser. Ele pode, sei lá, sair daqui e ir para o Japão, que ele consegue rapidamente. É um ponto diferente do Flash, apesar de ser algo semelhante, mas não é igual. E com relação à comida, ele consegue aproveitar melhor as energias que uma comida dá para ele. Então, por esse motivo, ele acaba tendo que comer menos do que o Flash. Mas assim, os caras estão em combate o tempo inteiro, né? Eles são super velozes, eles correm o tempo inteiro. Não vai ser comida que vai dar uma pancinha ou não para eles, né? Isso é só uma questão de que, por exemplo, o Flash vai ter que parar um pouquinho. Eu preciso fazer um lanchinho aqui. Rápido, né? Porque rápido, o Flash come rapidinho e tal. Mas ele vai precisar fazer uma pausa para lanche antes do Mercúrio. Então, se o Mercúrio conseguir levar essa luta e cansando o Flash, o Mercúrio pode sim sair vitorioso utilizando essa estratégia, hein? Fala a verdade. Muito bem, e agora chegou a hora então de pegarmos tudo isso e descobrirmos então a velocidade máxima que cada um deles consegue chegar, tá bom? Então vamos lá. O Flash, eu disse para vocês que ele atinge no máximo, em linha reta, a velocidade da luz. E o que é a velocidade da luz então, galera? São 300 mil quilômetros por segundo. Pensa nisso, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. E agora vamos então para a velocidade do Mercúrio, que eu falei para você que é a velocidade supersônica. O que isso significa? Que é 5 vezes a velocidade do som, perfeito? Portanto, isso dá 1,72 km por segundo. Então o Flash alcança 300 km por segundo e o Mercúrio 1 km por segundo. Já é muita coisa, mas olha o tamanho da diferença. O Flash é muito mais rápido. Então, se a gente está colocando super caras velozes de um lado para lutar contra o outro, isso significa que na maioria das vezes o Flash sairia vitorioso para cima do Pietro, do Mercúrio. Sim, galera. Isso basicamente por causa da sua super velocidade e também de todos os outros fatores que, de uma maneira geral, colocam o Flash em vantagem contra o Mercúrio. As únicas alternativas que eu enxergo mais facilmente para o Mercúrio vencer o Flash é a briga ocorrer no universo da Marvel ou em qualquer outro lugar que não seja o universo da DC, porque o Flash não vai ter acesso à Speed Force e aí ele perde todos esses poderes que eu falei aqui e aí fica muito mais fácil para o Mercúrio. Outra estratégia é ficar cansando o Flash. Ele vai precisar pedir uma pausa para comida. E aí o Mercúrio pode vencer o Flash dessa forma, levando ele à exaustão. E não vai dar nem tempo dele pedir para comer. Ele vai morrer de fome. Pode parecer engraçado, piada, mas essa é uma estratégia que se eu fosse mais devagar, lento, né? Que o rival, eu usaria dessa tática. Ia cansar o cara até ele morrer de fome, de cansaço. Essa foi a nossa briga. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo aqui, dá bastante like se você gostou desse tipo de vídeo. É a primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, né, colocando rivais parecidos frente a frente. Se você gostou, deixa bastante like nesse vídeo, compartilha com a galera, tá bom? Mas principalmente se inscreve no canal e aciona o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui comigo. Perfeito? E aí você não perde nada. A gente tá na super semana dos super-heróis, tá tendo 2 vídeos por dia e na sexta tem 3. Tudo por causa do Snyder Cut, da Liga da Justiça e de Falcão e o Soldado Invernal. Perfeito, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e tchau!